Olá, Karen. Olá, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. E aí, você tá me vendo? Tá ouvindo tranquilo? Eu tô, deu uma travadinha. Deu uma travadinha? Então, aparentemente tá bem, tá tudo certinho. Tô te vendo bem, tô ouvindo bem. Tô conseguindo ver os comentários. O pessoal já tá. Você tá conseguindo ler os comentários aí? Tô Tem sim. do Cláudio aí mandando um olá Ah, pra que legal. você. Tal. Então a galera já entrando aí. Poxa, muito legal. Bom, pelo jeito tá calor aí. Você tá com manga curta aí, né? Tá. Tá, Aqui tá frio. tá quente. Na verdade aqui dentro tá quente. Lá fora deve estar uns 20 graus, um ventinho fresquinho, mas tá gostoso. Ah, é? Eu Divertido. tô preparado aqui, eu tô com essa, tô com uma por baixo e tô com uma jaqueta aqui do lado. Se o bicho pegar Caramba! aqui, Não, aqui tô sem manguinha. poxa, legal, Tá cara. muito escuro, não? Porque aqui vai escurecer umas 9h30, assim, mais ou menos, né? Então fica um Agora, tá, pupus. então é 5 horas, agora aí são 9 horas, certo? São 9. Aqui é uma meia hora. Não, dá pra te ver normal, dá pra te ver bem. É? Ah, legal. E o. Não tô ouvindo o barulho do Matheus aí, ele não tá por aí agora, brincando? Ah, ele tá segregado. Ah, Segregado. Senão não, não funciona tem não. jeito. Não, isso, senão fica difícil. Poxa, legal, Karen. É engraçado. Agradeço por ter aceito o convite. O pessoal tá entrando aí, tá acenando pra Imagina. gente, tá vindo bastante gente aí na live. Fico feliz aí Ah, legal. por ter aceito o convite, feliz que o pessoal tá entrando também. Enfim, é, legal. Então, combinamos aí um tempo já, né, nessa live e enfim, acabou dando certo Ah, pro por sábado. favor, me avisa, faz um sinal assim, se estiver falando muito. Faz cada vez. Não, que é isso. Corta, que às vezes a gente se empolga. Não, que é E isso. aí Aqui é fala pra demais. falar mesmo, né? Mas assim, a live é até 1 hora, né? Então, depois ela acaba desligando Uhum. sozinho, mas o pessoal pensa assim que é muito tempo. Mas passa tão rápido. Vai ver, daqui a pouco a gente tem que cortar Passa, para passa. reduzir o tempo. Mas vamos lá, vamos começar. Tá tudo bem aí, né? O Rafael deve estar lá com o Matheus agora brincando, aí você está conseguindo falar agora. Tá. Tá tudo em ordem. Legal. Tá tudo Então bem. vamos iniciar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, como você iniciou, como foi essa trajetória aí de Belt, né? Que, como isso transformou sua vida, o que te ajudou, enfim. Bom, foram 20 anos, né? Mais de 20 anos na GM. E Então você entrou menor de idade lá, né? trabalhei assim. Foi, né? Eu entrei com Quase isso. 17. Quase isso. Quase, 17, que eu era estagiária de secretariado, era uma pirralha. Isso é legal. E acabei ficando, a gente, e assim, fui fazendo, né, fiz desenho industrial, depois fiz engenharia, fui estudando, a GM pagou, né, então, agradeço muito, né, por tudo que eu tive de oportunidade lá. E eu fui crescendo na parte de qualidade mesmo, né? Sempre na engenharia de produtos. Então, eu trabalhei com ISO 9000, né? ISO 14000, a GMS, que você conhece muito bem. O seu som tem hora que dá uma sumida, tem hora que vai dar uns pulsos assim. É, Não sei se é só para mim aqui, não sei se o pessoal, não é, sei se o pessoal está ouvindo bem a Karen, se estiver funcionando, beleza. Eu consigo te ouvir, mas tem hora que dá uma baixada, dá uma sobe, é. tá? Mas Vou tentar falar mais aqui, ó. Aqui melhora você falar assim? não precisa ser tão perto, mas dá para. Não? Pode ser. Então, e a GMS, né? Você conhece também aí, a gente implementou na engenharia, então É. foi tudo bem engenharia de produtos. Ah, você começou no GMS, eu não lembrava disso. Só para Não, esclarecer para o nada. pessoal que está entrando, é o conceito do Lean Manufacturing, que é o Global Manufacturing Isso, System. exatamente. É o É, o conceito. conceito Toyota, né? Isso. Toyota, nosso velho Toyota aí. É. Então, não, comecei, a gente implementou na engenharia de produtos até a certificação ouro. E aí, por toda essa experiência que eu tive na parte de MS, quando foi implementar,
estão começando a implementar e foi decidido que eles iriam certificar as pessoas em Design for Six Sigma, né, o da FSS. Eu fui chamada para esse grupo, para essa área. Né? Então, tem tudo a ver, né? Foi uma evolução. Você está lembrado quando a gente divide os treinamentos lá no prédio, né, da universidade, levava os funcionários para lá e eles ficavam... Nossa, verdade. Passavam a semana inteira com a gente lá na sala de aula, das 8 às 5, né? Às 4h30, mais ou menos. Nossa, a gente já deu treinamento no clube, né? No falecido clube que agora foi demolido. Também, né? Lá em cima, lá, verdade. Nossa, já. Até em salão de dança de salão lá do clube a gente deu treinamento. A gente tinha um espacinho, a gente se enfiava para dar treinamento. Nós demos treinamento na igreja. Foram muitas pessoas. Acho que só faltou um salão lá, dava um treinamento também. Levava o pessoal para lá. Verdade. Salão de catequese a gente dá. E a gente teve que treinar muita gente, né? Verdade. Gerentes, todos os diretores, todos os funcionários, engenheiros, não engenheiros. Então, foi bem... foi um desafio bem grande. Bem longa, né? Nossa... A gente dividia lá... a gente fazia uns grupos lá, né, para poder... Porque também não dá para ficar falando lá na frente o dia inteiro, né? Das 8 às 5, 5 dias, né? Não, 6 dias, depois passou para 5 dias. Mas imagina, né? Então a gente fazia uns revezamentos lá, né? Um passava 2 horas, outro 1h30, depois invertia. Para poder aguentar também, é difícil, né? Ficar o dia inteiro lá falando. Tinha que ser pelo menos em dupla, porque senão era muito desgastante. Muitos exercícios, né? Muitos exercícios, tinha que auxiliar o pessoal, é uma coisa muito dinâmica. O treinamento de Design for Six Sigma sempre foi muito elogiado, porque era dinâmico, né? Não era só falar, sempre teve muitos exemplos, pessoal envolvido, muito coach, né? Eu dei mais de 100 coaches de projeto. Então... só para explicar para o pessoal, o papel do coach de projeto, no sentido de, é o suporte, né, da metodologia. Por exemplo, o cara vai fazer projeto de uma caneta, então a gente tinha que acompanhar, vamos ver se está usando as ferramentas, as técnicas, a metodologia, passo a passo, né, para conseguir a aprovação do projeto. Questionar da maneira certa, né? A verdade é essa. O papel do coach é fazer perguntas corretas. Né? Lógico, não tem como o master, em qual seja a metodologia, saber de todos os componentes, de todos os sistemas. Não é engenheiro de tudo, né? Uhum. Mas ele tem que saber fazer as perguntas corretas. Né? Ele tem que... Dar umas puxadinhas de orelha às vezes. Exatamente. Chamar a atenção, tá às vezes, atrasado, tá atrasado, né? Olha, esse caminho aqui você não vai conseguir, não vai ter um bom resultado nesse projeto se você for por esse caminho aí. Exatamente. Então, e assim, até que é uma coisa, né, que transforma o seu jeito de pensar, porque você duvida, né, lembra que é show me data, né? Então, você duvida de tudo, você tem que duvidar, tem que ser chato, né? Então, você está sempre, de onde que é, né? De onde que é a base, quais são os dados, de onde veio os dados? É achismo, né? Você pegou de onde? Pegou da internet. Né? Pegou da sua cabeça? Pegou da internet? Pois é. Pegou do Então, Google. a gente aprende a duvidar, né? Exatamente. Então, acho que o que a metodologia tem que trazer de diferente é isso, né? É o mindset mesmo. As pessoas, elas têm a tendência de achar que o que acha tá certo, né? Eu trabalho muito tempo com isso, então eu acho, né? Trabalho eu sei, né? O problema é esse, com certeza. Quanto que a gente não ouvia disso, né? E aí, quando você vai se aprofundar, fazer as perguntas, pedir, tudo bem, não tem problema. Você mais traz, né? Vamos enriquecer o projeto. Tem que, né, mostrar para o seu diretor.
A Aí o solução negócio já está mudava sempre de pronta, figura né? e... A solução geralmente já está Ah, pronta no é. começo do projeto. Aí quando você vai, como você falou, fazendo as Nossa. perguntas certas, né, orientando, você descobre que aquele caminho não é o certo, de repente é um outro caminho. Mas, Não, o pior era a decepção do pessoal, né? Quando você mostrava que ele tinha que ir por outro caminho, né? Que às vezes ele estava adiantado, fazendo alguma coisa que não era para fazer antes, né? Teste sem pé nem cabeça. E aí você falava assim, não, mas vamos lá, ó, né? As evidências estão mostrando para outro lado. e o papel do coach Ixi, é mais difícil também, no sentido, sim, do colaborador, das pessoas que trabalham junto. Legal orientar, tal. Nem sempre é fácil, nem todo mundo concorda, tinha que provar, tal, né, conversar direitinho. E também tem a questão, às vezes, quando é o do chefe, né? O chefe aí, como convencer que às vezes precisa ir para outro caminho, e tem pessoas que dão um pouco mais de trabalho, enfim. É aquela questão de trabalhar com pessoas, né? São as dificuldades. Tem uns que têm mais facilidade de se comunicar, outros têm que ir por outro caminho, tal, dar uma voltinha para ir lá, né, mostrar. E, enfim, também não existe o certo exatamente, né, e o errado. É um caminho que, que nem você falou, são as perguntas certas ali no projeto, né? É que as pessoas elas têm o costume de é cultura, né? Cultural. De procurar o mais fácil e procurar resolver com tentativa e erro, né? Uhum. A gente fala que quando você está realmente atrás de uma solução, você tem que ver não o que deu de certo, né? Ah, testei uma vez, deu certo, beleza, é isso, né? Não, tem que realmente ter certeza, né? Então, principalmente a parte de otimização, que a parte de otimização, ela reduzia testes, mas para quem testava uma vez e vamos que vamos, e aí quando estava lá na mão do cliente dava problema, tinha que voltar tudo atrás, né? Tem até o comentário do Cláudio aí, né? Falando, muitos queriam só o certificado, né? Na verdade, como vem de cima para baixo, né? Uma regra. De cima para baixo. E o tempo muito curto, né? Então acabou se virando um pouco, né? Para muitos, assim, a questão do certificado. Às vezes a pessoa nem tinha como usar aquilo, nem tinha um projeto, né? Uma oportunidade boa para usar a metodologia e tinha quem vir goela abaixo. Mas, enfim, conseguimos ali. Todo o time, né? Trabalhou alinhado para atender as metas e objetivos da empresa. Foi um desafio grande. Com certeza. E tem alguns aqui que, né, o próprio Claudio está comentando, tem o Gaspa que entrou aí, o Bruno Conte, o pessoal que acompanhou sabe o que a gente está falando. Só vou comentar aqui antes para explicar, porque a live vai ficar disponível depois. Muitas pessoas conhecem o Six Sigma apenas na parte de controlar as causas, né, identificar as causas e trabalhar para controle de variação no processo, né, de trabalho, mas o que a gente fala do Six Sigma, o Design for Six Sigma é a aplicação da metodologia Six Sigma, é um método, embora o mesmo nome e tal, mas tem um outro enfoque, né, uma outra visão, aplicação, a ideia é desenvolver produtos certos da primeira vez, né, de uma forma robusta, mantém ali, tem uma consistência, reduz a variação e tudo mais. Na verdade, os dois trabalham juntos, né, porque você tem um produto com a ótima eficiência, que não sofre tanto com as variações do processo, ou do cliente em campo, enfim, da temperatura e tudo mais. E aí você tem uma linha de produção, por exemplo, que consegue controlar as causas, por exemplo, faz um processo que não tem desgaste de ferramenta, de máquina e tudo mais, de temperatura no processo. E aí você tem a combinação perfeita, né? Um projeto ótimo, robusto, e um processo eficiente para controlar as variações. Então, essas duas metodologias são aplicações do DMAIC, lá, que é de processo, que é o mais conhecido, e o IDDOV, que é o que a gente usava, né, o DFSS, baseado em fase IDDOV, ou o DMADV, que eu uso bastante também nos cursos de universidade e pós-graduação. Tem também o DMADV. Mas, enfim, essa combinação que é fantástica. E o que a gente está explicando aqui hoje, né, está falando da questão do Master e tudo mais, é voltado para projetos, né, que é o Design for Six Sigma. Esse deu trabalho também, né?
E também, quando a gente entrega na engenharia o IDDOV, você acaba gastando bem menos dinheiro depois e fazendo menos o Lean Six Sigma, né? O DMAIC, né? Você precisa, se você reduzir a variação já logo no nascimento do projeto, você já reduz aí a necessidade de mexer mais para frente. E o Bruno Conte está falando aí, que foi seu aluno também. Ele era da Powertrain, mas por questão de datas, ele foi fazer com você lá. Espero que ele tenha gostado. Assim. Poxa, legal. Então, e a questão, e como você enxerga assim a questão do Belt, né? Eu sei que você trabalhou 20 anos na GM, mas enfim, no mercado assim, você sentia que era para você, vamos pensar em você assim, esse conhecimento, tudo, né, que a gente tem que dar treinamento, aprender antes também, foi aprender também nos treinamentos, bastante acompanhando os projetos muito mais. Essa transformação, essa mudança, você sentiu essa diferença, a forma de pensar, que o DFSS, trabalhando com esses projetos, assim, trouxe para a gente? Como foi? Você sentiu assim, essa facilidade na hora de você ter um problema, um desafio, começar a pensar em bloquinhos para fazer um projeto? Não, sempre, sempre. Mesmo em outras atividades, né? Que na GM você nunca trabalha com uma coisa só. É porque os projetos são todos diferentes. Acho que nenhuma empresa, né? É porque você pega um projeto... A gente sempre trabalha com... e cada projeto tem... E nem só projeto, né? E nem só projeto, a gente trabalha com outras coisas, né? Eu trabalhava com DFMEA, aí a gente... Né? Às vezes, Karen, vem cá, me ajuda nesse... Até problema financeiro, né? Coisa que o pessoal tinha dificuldade, e às vezes ninguém não queria realmente, eu também sou adepta a você não ficar criando projeto, né? Tem dúvida na ferramenta, quantas pessoas tinham alguma dificuldade até em algum problema, eu tô com um problema aqui, me ajuda a organizar o jeito de pensar, aqui, você acha que tem algum jeito? Aí você fala assim, putz, você faz uma matriz, aqui você, né, não usa uma ferramenta assim assado. Então, lógico, né? Até em casa, qualquer coisa, né? A gente fica até meio bitolado. É engraçado isso, né? Porque eu vou em restaurante, eu fico olhando o jeito que é o sistema do negócio. Poxa, não, podia ser mais fácil, o processo podia ser diferente, né? É a forma de pensar, né? Tudo, né? O mindset mesmo, né? Totalmente. A forma de pensar. Mercado. Você fica pensando, nossa, mas podia ser diferente, né? Podia ser, essa parte podia ter um processo diferente, aqui podia ser mais perto de lá, podia ter um sistema que, né, ligasse com a API. Você sempre fica pensando que as coisas poderiam ser mais lean, né? Mais enxutas, mais otimizadas, né? Você acaba sendo até a chata da família, né? Você acaba querendo dar pitaco. Tem bastante gente da GM entrando, o Fábio também, meu xará. Tem uma outra também, não vi o nome aí, mas falou que você é em Quality Tools, quer dizer, é que você está falando, a gente pega FMEA, análise característica crítica, lá, né, o KCDS, BRBFM, tem um monte de siglas aí para a gente falar, né? Poxa, legal. Bom, e aí veio a mudança, né? Todas essas mudanças na vida. Hoje você está falando de Portugal, né? Fazendo a live aqui comigo, arrumou um tempinho aí. E a pergunta é, o que te incentivou, né, a mudar, né? Depois de toda essa vivência, né, essa experiência e tudo mais que você adquiriu aqui na GM. Eu vou antes de falar disso, eu queria contar uma parábola. Um amigo meu me falou, né, entre as crises e cortes que a GM teve, eu tenho um amigo o Alisson, que me contou... Tá picotando o som de novo, Karen. Só se puder chegar mais pertinho. Isso, será? Melhorou? Melhorou, agora ficou ótimo. Melhorou? Então eu vou ficar pertinho. Obrigado. Então, o Alisson da GM, ele, nessas
crises, né? Da gente toda hora com corte, né? Todos os nossos amigos indo embora, reduzindo, né? Você sabe muito bem como é. Aquele estresse que a gente estava passando. E aí um dia o Alisson falou assim, cara, né, a gente estava tomando café. Aí eu cheguei antes, a gente, né, falando, poxa, né, climão. Aí ele falou assim, vou te contar uma história. Que era a parábola, não sei se você conhece, dos monges e da vaquinha. Sei, conheço. Vou contar Pode falar. para quem não conhece, acho legal. Né? Então, tinham dois monges que eram o monge e o aprendiz de monge. Sei lá se tem um nome isso, né? Aprendiz de monge. E ele estava numa cidadezinha pobre, né? Chegou numa casa qualquer e pediu abrigo, né? Lá eles jantaram e eles perguntaram, de onde que vem o seu sustento, né? Era uma casa muito simples, né? Caindo aos pedaços. Você vê que o pai, a mãe não tinha muito dinheiro, né? Muita situação, tal. E aí eles falaram, tudo da gente, tudo vem da nossa vaquinha, que fica ali no quintal atrás. Ela que nos dá o leite, a gente vende o leite, vende o queijo, a gente come o que vem dela. E aí, acho que tá meio escuro, né? Tá ficando escuro agora um pouco. Tá escurecendo já aí, né? Tá ficando escuro. E essa luz aqui é meio lusco-fusco, é meio difícil. Então, e aí, o monge, eles foram dormir, né? E eles levantaram antes da família. E o monge falou pro aprendiz de monge jogar a tal da vaquinha no barranco para baixo. E aí, deixa eu ver se aqui melhora. Melhorou. E aí melhorou? Melhorou um pouquinho. Agora sim. Aí aí o monge ficou revoltado, né? Falou assim, nossa, né? Como é que a gente vai fazer isso? Poxa, é o sustento, mas ele não podia, né, discordar do monge. Então o aprendiz de monge foi lá e colocou a coitada da vaca barranco abaixo. Anos depois, o aprendiz de monge virou monge e voltou naquele lugar. E aí ele, no mesmo lugar que ele ficou com dor na consciência, né, de ter feito, ele foi ver o que tinha acontecido e viu que naquele lugar não era mais aquela casa caindo aos pedaços, era um lugar muito bom, era uma casa bonita, com plantação. E aí ele bateu, né, lá. E aí ele se deparou com o mesmo senhor, o mesmo pai, né, da família. E ele falou assim, não, ele contou, né, pro monge que naquela noite, ele lembrava que foi na noite que eles estavam lá, que realmente, depois que eles foram embora, a vaquinha havia caído no ribanceiro, eles tinham perdido a tal da vaquinha que dava sustento para eles. E depois daquilo eles tiveram que sofreram muito, mas que depois daquilo eles tiveram que se virar com outras coisas, né? Tiveram que fazer outras coisas e tiveram que plantar, trabalhar com outras coisas, fazer outras coisas e aí progrediram, né? Então, muitas vezes uma coisa que é muito boa para a gente também nos restringe, né? Nos restringe Se um acomoda, né? crescimento maior. É a segurança, né, que traz o conforto, zona de conforto e tudo mais. Exatamente. Então, quando a gente. Então, assim, quando aconteceu, a gente já, apesar do estresse, né? Você também, a gente compartilhava o mesmo, digamos, né, sentimento, quando a gente dava os treinamentos, a gente falava só, poxa, né?
complicado, né? Tá. Deixa eu ver se pra cá melhora. Oh, melhorou, Karen. Melhora. Aí ficou legal. Até Melhorou? uma paisagem legal aí pra gente. É um quadro ou é a janela mesmo? Tá vendo que ainda é a janela, Eu ainda achei não legal. escureceu. Só que eu vou ter que segurar. É, Então, assim, você vê que às vezes a gente fica realmente, né? Acomodado. é verdade. E aí, quando eu recebi o convite, né, nossa atividade na engenharia toda indo para a China, minha atividade também, né? É. Tudo que era legacy, tudo que era produto corrente, indo para a China. Então, a gente ficou numa situação que era estresse, era desanimadora, mas a gente se agarrava, né? Fala, não, vai melhorar, sei lá, vamos ver o que vai dar. E aí, quando veio, né, o convite, foi um baque, né? É. Nossa, que difícil, né? Você imaginar. Imaginei, nossa, minha vida agora. Eu sempre primei pela qualidade de vida que a gente tinha. Então, trabalhar perto de casa, né? Meu filho estudar perto, a gente Assim, ter qualidade de você vida. organiza a sua vida para aquele mundo, né? Você organiza para ficar mais fácil, Exatamente. mais confortável. E a gente sempre falou, né? Assim, ó, se um sair, É. a gente vai ter que ver o que vai fazer, né? Até juntos para outro lugar, o que a gente vai fazer, porque vai ser difícil um só, né? É. Ainda mais com o panorama que a gente estava na engenharia, os dois, a gente tinha que pensar em alguma coisa diferente, né? É. E aí, realmente, olha, no mesmo dia que estava para acabar, né, que eu já tinha aceitado o PDV, já tinha, né, nem estava indo mais fazendo, fez um almoço de despedida, digamos assim, e um outro amigo meu, o Rubens, falou assim, cara, não fica chateada, poxa, você vai ganhar todos os salários. Eu nem, olha, você vê como que quer dizer, eu nem tinha parado para pensar que eu ia ganhar. Sabe, assim, me pegou tão desprevenida, né, que eu nem tinha parado para pensar. E aí, quando ele falou, meu marido falou assim, aí, em vez de eu ficar trabalhando e sem ter oportunidade da gente procurar alguma coisa juntos, né, eu também vou pegar. Aí na hora eu falei assim, será? Vamos juntos. Vamos juntos, os dois pegam, pacote. A gente não sabia quando que ia ter pacote, de novo, né? Tô aqui procurando a luta. E aí a gente resolveu realmente os dois pegarem, né? Isso foi final de agosto. E até o exemplo que você deu, né, da história do monge aí, até caiu bem para vocês, né, porque eram os dois, né, o casal trabalhando na mesma empresa, na mesma engenharia, né, e aí decidem mudar tudo, e, enfim, né. O Barbete falando que mudou para Curitiba, né. Realmente, faz parte, a gente também pensou em mudar para o sul, né, para algum lugar que ainda fosse Brasil, lógico, mas realmente o planejamento, né, que é o principal, porque até quando a gente resolveu realmente tomar a decisão, a gente levou muito em conta não só os lugares que a gente poderia ir, né, mas também os lugares que a gente não iria. Isso é importante, né? E a gente também, com filho pequeno, né, era uma situação que a gente tinha que pensar muito por ele. Então, tinha que sempre pensar, mas e aí? Né? Tem que ser um lugar que a gente tenha certeza que tenha um lugar para saúde, né? Então, até, né, eu conversei com a Cássia, né? Uma opção seria ir para a Holanda, que tem bastante parte de engenharia, mas minha preocupação sempre foi qual? E a parte de saúde, que eu sabia que era uma cultura diferente, né? Lá você está
com qualquer coisa eles te dão paracetamol e espera Não, parar, né? Espera o corpo reagir. Faz uma oração lá e vai para volta para casa. Exatamente. Ah, Então, até você comentar aqui, né, quando a gente conversou lá, você falou que usou, né, a matriz de Peel, né, a matriz de decisão para selecionar, colocou os critérios. Tá vendo? Tá usando aí as ferramentas do Design for Six Sigma na vida, né? Porque se você não coloca, não mapeia, então assim, procurei todos os lugares possíveis, né? Então, meu marido ele tinha cidadania portuguesa, né? Então era uma possibilidade. Então, poderia ir para a Europa, né? Então, como que a gente ia fazer com relação à escola, à língua, tudo, né? Então, assim, para o Matheus, a adaptação do Matheus, eu sabia que um dos dois teria que ficar com ele, né? Até a gente organizar, né, se adaptar realmente, se organizar, né? Então, tem todo um planejamento. E o planejamento é até para coisas que acontecem sem a gente esperar, como a pandemia, né? É verdade. Pegou todo mundo desprevenido, né? Então, assim, a gente acabou de chegar, a gente veio aqui para cá, final de janeiro, passou fevereiro, que foi o tempo de se organizar, de alugar um apartamento, né? Porque a empresa pagou 45 dias de estadia e uma consultoria. Então, a gente teve uma pessoa para ajudar, né? Poxa, legal. Né? Então, assim, isso ajudou. Então, é lógico, né? Todo esse planejamento fez com que também a gente focasse, mesmo em Portugal, né? A gente sabia que aqui não é o forte em engenharia. Não é mesmo. Então, assim, para mim, pesquisando, nós sabemos que é mais fácil da minha qualificação encontrar alguma coisa aqui do que do meu marido, que era mais específica na parte de simulação, engenharia, né? Então, o que a gente pensou? Se ele conseguisse, né, aqui, a gente viria, porque depois, com o tempo, eu vou conseguir também. Né? Agora, se fosse o contrário, talvez não fosse tão fácil. Né? Então, a gente espera. Então, tem todo um planejamento nesse ponto, mesmo dentro de Portugal, né? Qual que era o melhor lugar? Era Porto, porque Lisboa é uma cidade muito grande, o custo de vida é mais alto, o aluguel é mais alto, você precisaria provavelmente de um carro. Aqui não, né? Aqui é outra concepção de vida, qualidade de vida, não usa carro, a gente não sente necessidade. O Rafa, quando ele vai trabalhar, agora ele tá em home a maior parte dos dias. 2 dias da semana ele vai para a empresa, ele vai de bike. Eu faço compra de bike. E é um uso comum, né? Passear. Você vê, a Cássia também está falando que só anda de bike, você também, né? Seu marido, tudo. O Matheus, né, também já está usando aí a bike dele aí, né? Aprendeu a andar sem rodinha. Aprendeu? Pô, legal. Tá. Legal, parabéns. Tá. Então, assim, você vê que outra... E assim, eu acho que também você tem que estar preparado. Seu celular, voltou agora. E assim, cortou? Cortou, mas já tá normal. Tá bom. Então, e a cultura, né? Então, quando você pensa assim, Portugal é a mesma coisa, né? Não é bem assim. E a gente tem que vir com um respeito, muito grande com relação ao país, né? Eu acho que você querer forçar a sua presença, né? Não, acho que você tem que respeitar mesmo, porque tudo é diferente, né? Num país novo, né? E assim, você está percebendo agora, né? Vocês já estão aí já há alguns meses,
que nem você tá falando, é muita diferença, né? Você falou a diferença aí da questão do transporte, vocês não precisam mais de carro, né? Praticamente vocês andam de bicicleta, é bem fácil o acesso, é mais seguro, tudo mais. Quais mais diferenças você notou, assim, que ou estava percebendo, né? Acho que muita Olha, coisa vem vindo com o tempo ainda. então, e assim, não é todo mundo também que se adapta a Sim, lugares com outro tipo de cultura, né? é, Aqui é uma cultura muito mais que eu falo a Europa é linda, né? Então, aqui eu estou sentindo assim, que as pessoas não têm aquele consumismo, sabe? Você percebe que nem tem condições disso, porque no Brasil, por exemplo, você tem aquele costume, né, do brasileiro de parcelar em vezes, sabe? os boletos, Você vai no os cartão, famosos boletos das Casas Bahia. o carnê, Carnê das Casas Bahia. carnê do baú. Então, assim, aqui não tem isso, né? Você ter cartão de crédito, não tem nada disso. Você tem o cartão do banco, que eles chamam de multibanco, e é aquilo que você paga. Você tem, você não tem. É. Então, assim, é totalmente diferente. Uma coisa assim que eu acho interessante por exemplo, lixo, né? Lixo aqui, a gente tem que levar nosso lixo para os tambores lá fora. Não pode Dentro colocar na do porta, né? condomínio. Na calçada, né? Tem que ter um lugar certo. Imagina, isso dá multa grave aqui. É. Você não vê lixo espalhado, é tudo no tambor, dentro dos tambores, e cada um que leva o seu lixo. É o dia inteiro a gente indo levar o lixo. E não é muito perto, né? Às vezes tem que andar um pouquinho para. Aqui é bem na frente do meu condomínio, bem na frente mesmo. Atravessa a passadeira para quem não sabe, é faixa de pedestre. E aí atravessa e jogo, né? Mas tem de vários tipos, de vários tamanhos, mas tem bastante. Só que é você que tem que levar seu lixo, né? Ninguém recolhe. Não sei nem se tem síndico. Tem nada disso. Olha, é muito interessante, porque aqui é muito seguro, né? A segurança é uma coisa que é impagável, né? Você tem uma sensação de segurança muito grande aqui. Então, por exemplo, quando você pede encomenda, por exemplo, os caras eles falam assim, posso meter no elevador? Meter no elevador é colocar no elevador. Eles colocam no elevador, aperta o botão do seu andar, você vai lá e pega. Entendi. Eles não vêm aqui na minha porta entregar, você tem que assinar. Entendi. Eu estranhei, né? Tipo, volta e meia, aperta alguém lá falando que eu sou do correio. Aí você abre a porta e me avisaram, né? Ó, abre, né? Eu acho que no Brasil você não abre pra ninguém, né? Você tem medo de invasão no prédio, né? Não tem porteiro, não tem síndico, não tem zelador, não tem ninguém. Cada um faz o seu. De limpeza. Cada um faz sua Cada parte. Um faz o seu. E cada um faz sua parte. Aqui é muito assim, né? Então a gente realmente percebe esse mindset, né? Que eu acho que falta no brasileiro, de cada um ser responsável, não esperar nada do governo, entendeu? Não esperar nada dos outros. Faz a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, as coisas caminham, entendeu? Eu sempre digo, na verdade, sempre sai assim, né? Por causa de meia dúzia, a maioria paga, né? A gente sabe que tem muita gente decente, mas sempre tem aquela meia dúzia que apronta um pouco, abusa, né, dos limites aí, e às vezes não tem, por questão talvez não ter tanta punição, ou tanta, né, enfim, identificação, aí essas pessoas causam um terror maior, mas na verdade sempre acaba sendo a minoria. Mas sim, culturas diferentes sempre é diferente, né, a gente vê lugares e mesmo porque aqui no Brasil, a gente já pode perceber, você já viajou também para alguns estados aqui, você vê que depende do estado que você está, às vezes até até no mesmo estado, né? Você vai para uma cidade, um bairro diferente,
Você já percebe o ar, assim, o ambiente já é diferente, as pessoas. diferente. É lógico que quando é Eu falava, no geral, ajuda eu muito falava que eu mais. vivia na bolha, né? Lá, eu vivia numa bolha que era GM e outra bolha que era São Caetano. A verdade é essa, né? A gente vivia, né? E assim, e esse negócio que fala de bolha, né? Como a gente andava só de carro, meu filho, quando chegou, a gente tinha que andar a pé. E no centro do porto, que a gente ficou 45, aqui não, aqui tudo plano, mas lá era cada ladeira assim, ó. Toda vez ele reclama, mãe, ele chegou no frio, né? Frio, chuva. Aí ele, mamãe, cadê o nosso carro? Cadê o nosso carro? Tipo, ele reclamava muito, tadinho. Por quê? Porque estava acostumado a quê? Ia de um lugar para outro carro. E no shopping que era... Então, é engraçado isso, né? Eu morava no shopping que era 10 minutos a pé. Eu ia de carro. Era inconcebível a gente não ter carro, né? Não, imagina. Aí, agora, aqui não, aqui a gente vai para todo lugar. Assim, eu acho que eu expus ele também a um outro mundo, né? Sim. Andar de metrô, andar de comboio, andar de autocarro, né? Que é os ônibus. Então, ver que ele não tinha o trato, assim, até de conviver com as pessoas, sabe? Que ele não conhecia. Sim. As pessoas, porque aqui as pessoas mexem muito com criança, né? E ele ficava. Uma vez uma moça veio falar com ele e colocou a mão nele, né, na época que não tinha, né, nenhuma pandemia. Né? Aí eles pegam, eles querem apertar, eles não se contentam só de ver a criança. Né? Aí ele fez assim, eu sou bonitinho, mas é só para olhar, tá? Não pra pôr a mão. Aí eu quase morri de vergonha, né? Isso aí. Tá na vitrine ali, né? Não põe a mão. É uma mudança muito grande para vocês, para ele, né? Também, porque ele é novinho. Quantos anos ele tem mesmo? Tá com 4 anos. 4 anos. Então, ele é novinho, mas ele já, né? Já tinha uma visão de mundo aqui, né? E aí agora tudo está sendo diferente. Eu acredito que ele esteja tirando de letra isso daí. Mesmo porque a mudança ainda vem aos pouquinhos. Já tá falando bocadinho, tá falando bocadinho, casa de banho, malta. Ai, mãe, isso é muito... É tão bonitinho quando ele fala assim, mãe, isso aqui é muito fish. Fish é legal, né? Ah, tá, é a gíria dele. Aqui, é muito fish, isso é muito giro. É porque eu coloco também... Ele não está na escola ainda, né? A escola ainda vai começar só em setembro, né? Isso se Deus ajudar e a pandemia não voltar, né? E então ele não tem contato, assim, só no parquinho algumas vezes, mas não tem amizade com nenhuma criança, né? Então eu deixo os desenhos todos em português de Portugal. Então, para acostumar o ouvido, né? Porque senão ele não. E ele entende. Outro dia a gente foi no dentista, eu perguntei, você entendeu tudo que a dentista falou? Ele olhou pra minha cara, tipo, claro que entendi, mas tipo, não fazendo essa pergunta. Né? Porque de cara é difícil, né? No começo ele falava assim, ela tá falando Portugal. Sabe, assim, tipo, ele sabia que era diferente. A criança pega rápido, né? Porque eles têm a capacidade de associação infinita, né? Praticamente. Perto da nossa. A nossa já é mais... E adaptação também. É verdade. Poxa, legal. Enfim, está sendo uma experiência diferente, né? Eu sinto que vocês têm tudo aí para ter sucesso, estão conquistando, né? Aos poucos, assim, as mudanças estão vindo. Eu acho que, você vê, né? A vida é assim, né? O tempo todo é tomar decisão e quando você pensa que está entrando no eixo, acontece alguma coisa, de repente dá uma reviravolta. Mas a nossa capacidade de aceitar esses desafios e transformar aquilo em algo bom, né? Porque toda decisão, com certeza, que nem você falou, para eu decidir se eu vou para Portugal, eu tinha que fazer uma matriz de Pilg, uma matriz de Peel, né? Ou para quem não conhece, é uma matriz de decisão. Então você põe lá, quais são os critérios? Que você falou, idioma, a temperatura, segurança, qualidade de vida, trabalho, facilidade de emprego. Aí você põe as opções.
Aí você usou lá, aplicou tudo e escolheu Portugal. Mas assim, a gente sempre, toda decisão tem as coisas que a gente perde e as coisas que a gente ganha. Então, provavelmente foi a que vocês enxergaram como tem mais ganho, A né? gente tinha os que sinalizavam verdes, os amarelinhos. Os vermelhinhos. Portugal, e tinha os vermelhos, né? Então, por exemplo, a Portugal ele era amarelo por falta de oportunidade de engenharia, pra você ver, né? A China estava lá Mas também ou isso a não? gente teve que. Pula, vamos para outras. Deixa pra lá. Pô. Ai, chega, né? Muita gente só tá ouvindo de China ultimamente, Deus me livre. Tudo que não presta vem de lá, a gente fica meio. Então, assim, a gente falou assim, não, vamos, mas o Rafa tentou, porque se ele conseguisse, entendeu? E a gente também, em Porto, especificamente. Então tem tudo isso, né? E eu acho que tem duas coisas que são importantes em tudo que a gente vai fazer. Primeiro é pesquisar. Buscar dados reais, né? Não fake news, nem, né, coisas que... você desafiar as nossas crenças limitantes, sabe? Uhum. Eu ouvi dizer... Ó, quer um exemplo? Eu ouvi dizer que Portugal é muito ruim para dentista. Eu ouvi dizer. Muito ruim para quê? Dentista. 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 Que era muito caro e que eram ruins. Sempre ouvi. Pesquisando, era normal. O Matheus, ele teve... Sabe quando você vê uma pintinha? Falei assim, vamos atrás, né? Uhum. E onde o Rafa trabalha, tem convênio. Né? A gente foi, não dá 10 passos, tem uma clínica dentária aqui do lado. E o convênio cobriu. Então, tudo aqui, mesmo particular do convênio ou do Estado, você paga uma taxa, né? Foi super barato, né? Eu acho que pela clínica, pela qualidade da clínica, foi mais barato do que seria no Brasil, certamente. Atendimento excelente, como eles dizem aqui. E assim, específico para pediatria. Então, assim, é uma crença limitante, que você tem que realmente pesquisar para ver se você não está se limitando a algumas coisas que não tem nada a ver. Né? Então, pesquise de verdade, né? Crença limitante às vezes atrapalha também. Ou perguntar, né? Você não pode ir lá experimentar, perguntar para quem foi, né? Quem já viveu, quem vive no lugar, né? Enfim, a informação... É verdade isso aí, né? Hoje as pessoas se acomodam muito falando, eu vi na internet, né? Dá muita autoridade, né? Porque qualquer um pode colocar lá coisa na internet. Você põe um assunto lá e publica no Google lá, fica lá. Se aquilo é verdade ou não. Eu tenho até pela nossa formação, né? Talvez a gente tem um cuidado maior de postar as coisas, né? Então, quando eu posto, geralmente posto muito vídeo de pessoas que mostram dados, né? Que mostram estatísticas, que fazem um comentário pertinente, que você consiga entender com dados de onde que vem, né? De onde que a pessoa tirou, não tirou da cabeça, né? Sem perturbações aí. Então, a internet a gente tem que ter um cuidado muito grande com a internet. Tem muita besteira, né? Por aí. Sim. Qualquer um pode pôr coisa. Você tem que procurar canais realmente de confiança, né? Validar as informações. E é bem que você falou no comecinho, né? Na questão do projeto. Quando a gente trabalha vai aplicar a metodologia, vocês sigam em projeto. Primeira coisa lá, né? Show me the data. Você vai pegar os dados, onde estão as informações. A gente tem que trabalhar muito isso daí, né? Provar que aqueles dados eram reais, de onde vinham, né? Vem da voz do cliente, como você coletou, enfim, provar. Porque sempre tem isso daí, né? Quem está ali no projeto... E tomar cuidado no momento de você manipular os dados também, né? Porque
estatística é um perigo, né? Sabe a história, né, do frango? Não lembro essa daí. Não, Fala do pra gente. frango? Não. Na média, cada um come meio frango. Mas na prática tem gente que come o frango inteiro e alguém fica sem. É verdade. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado também, né? A estatística mostra tudo, né? Ela prova tudo, qualquer um dos lados. Então, depende de como usar esse. Toma muito cuidado, é verdade. A manipulação, né? Você pode mostrar um lado ou mostrar outro. Né? Poxa, mas é verdade. Bom, faltando aí a finalzinha, aí, faltando 9 minutos para encerrarmos já essa live. Você vê que passa rapidinho. Passa muito rápido. Eu queria deixar esse finalzinho aqui para comentar sobre algumas dicas, né, para profissionais que estão começando a carreira ou que já estão numa empresa, num trabalho, numa atividade, mas pensam em mudar, pensam em fazer uma coisa diferente. Não estou só questão de mudar do país e tudo mais, mas questão de mudança mesmo, né, ter uma atitude. Enfim, o que a gente pode dizer para essa galera aí, como dica? Olha, eu acho que uma coisa que a gente tem que ter é mais otimismo. Otimismo, tá? Otimismo, sabe? Porque se você não tem otimismo, acreditar realmente que tem mais do que você está vendo ali, porque a verdade é que se você procurar só perto, né? Perto da sua casa, onde você acha que talvez seja mais difícil de encontrar, né? Então, o otimismo, a falta de otimismo, ela baixa a sua capacidade de estratégia, né? Então, você começa a ficar desanimado e aí você acaba achando que não vai ter nada em lugar nenhum. Ousar, então, né? Eu acho que as pessoas... Ir além, né? Extrapolar um pouco. É lógico que não é questão de fazer uma loucura, mas se vai pensar... E a gente usava muito isso daí, né? A parte de técnicas de criatividade lá, tal, sair da caixinha, né? Para pensar fora da caixa. Então, expandir. E projetos reais, a gente viu isso daí, né? Era uma coisa que era, como você falou no começo, o projeto começava meio que decidido já tinha uma solução, e quando a gente ia fazendo fase a fase ali, você via de repente, nossa, o mundo se abria, né? Um pouquinho mais. O pessoal conseguia pensar em mais alternativas. Mas isso vale para tudo, para a vida, né? Você mesmo está vivendo isso daí, né? Você pensava ali não, e assim, pedacinho e tal. Agora, daqui para frente, eu nem me imagino, não quero ir para automobilística, sabe? Eu estou em outro tipo de carreira, de outra empresa. Estou aproveitando esse tempo que eu estou tendo que me dedicar para o meu filho, né? Sim. Porque é um tempo de adaptação dele, até ele entrar na escola, tudo para pesquisar, para ver outros meios, outras coisas, estudar, abrir a cabeça realmente, né? Então você... Ficou um pouquinho escuro agora, Karen. Né? Não sei se agora melhorou. Tá difícil aqui. Melhorou? Agora melhorou. Tem que ficar... Você estava sumindo aí, eu falei, será que então... extrapolar, né? É verdade. As pessoas realmente se contaminam com os problemas, porque o problema sempre tem. Lógico que tem uns mais graves e tal, e a gente, acho que todo mundo aqui, ser humano, é óbvio, e a gente é tocado pelas emoções, né? As notícias ruins, elas atrapalham a gente, as boas não deixam feliz e tal, mas a nossa capacidade de gerenciar isso, né? Então, tomou um baque, deu uma escorregada e tal, então vamos lá. Faz parte, né? Sofre um pouco, qualquer coisa que acontece de mudança, às vezes dá um choque e tal, respirou um pouquinho, tomou um ar, tá aí agora, qual que é a decisão que eu faço? E esse momento de decisão que é importante, né? Que é o que você está comentando, ser otimista e extrapolar, falar, poxa, o que eu estava pensando só aqui, agora eu posso abrir esse... Que área eu posso atuar, que tipo de atividade, de repente mudar a área de trabalho, que nem você falou, né? Sair até da área automobilística. Enfim, verdade, isso é uma dica importante aí para os jovens e muitos, né, já vêm, principalmente os que estão entrando, vêm daquela, talvez não tenha tanta experiência assim para estar viciado ali naquela forma de pensar, mas vem de uma estrutura já viciada, né, que aprende nas universidades. Eu dou aula há 10 anos, eu vejo
uma estrutura bem, muitos cursos, ainda uma estrutura bem, quase milenar, exagerando um pouco, mas é ali aquele mesmo modelo, né? A pessoa se forma, né? Tem a formatura, todo mundo sai feliz e tal, na verdade, e que é a formatura? O nome já fala, você está formatado, né? Você foi formatado para pensar daquela forma. E aí, bem quadradinho. então a sua capacidade de extrapolar aquilo, né? Fica. Então tem esses primeiros desafios aí, né? Das escolas, universidades, cursos, e a própria quem está no convívio ali, né? Familiares, tudo mais. Mas sempre, né? E fica essa dica aí para dar uma pensar diferente, pensar além, né? Não, certeza. E assim, pensa qual que é a sua vaquinha. É verdade. João, empurra ela É verdade, na montanha. quase joga ela para baixo, agradeça, fala assim, olha, obrigada pelo leite, se tem obrigada opção, por tudo, se tem opção, mas agora você vai virar churrasquinho e vamos se a pessoa tem a opção de não empurrar ela de uma vez, mas já vai pensando, peraí, minha vaquinha ela vai viver para sempre. É isso aí. Então, peraí, deixa eu ver o que eu posso pensar, né? Tal. Enfim. Isso aí, cara. Então, tá encerrando aqui antes que o Instagram corte a gente. Eu quero agradecer por você ter aceito participar aqui, agradecer também todo mundo que participou aí, fizeram os comentários, perguntas. Fico à disposição e, assim, foi um prazer. Tenho muita saudade dos nossos treinamentos, É verdade. né?